eu queria começar dizendo que essa é uma aulinha de super revisão, certo? Ela é interessante e indicada para quem já assistiu a explicação dos assuntos no nosso canal, né? Ou no nosso site que está aqui para você. Então, para quem já estudou os assuntos do vestibular, ela é indicadíssima. Você deve assistir essa super revisão em épocas próximas dos concursos que você vai prestar, certo? Você vai revisar de forma rápida e eficaz a essência dos conteúdos que vão cair no vestibular. Agora o assunto é probabilidade. Vamos lá! Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 30. Determine a probabilidade de ser retirada da urna uma bola contendo um número múltiplo de 10. Então, o espaço amostral é 30, porque são 30 bolas na urna. Quantos múltiplos de 10 tem? 3, o 10, o 20 e o 30. Probabilidade é eu dividir o que eu quero que aconteça por tudo que pode acontecer. Então, a probabilidade é de 3 sobre 30, que dá 1 sobre 10, se você simplificar por 3, que dá 0,1, que na matemática quer dizer 10%. Todas essas respostas estão coerentes, estão corretas. A outra, essa é importante, hein? Determine a probabilidade de ocorrer 2 caras e uma coroa no lançamento de 3 moedas. 2 caras e uma coroa. Bom, cara eu vou chamar de K, coroa de C. Então, cara, coroa, tá vendo? A probabilidade da cara é 1/2. Aqui também é 1/2 e de dar coroa também é 1/2. Daria 1/8. Isso se eu não considerasse a ordem, entende? E ela deve ser considerada. Pode ser assim, cara, coroa, mas também poderia ser cara, coroa, cara, mas também poderia ser coroa, cara. Em todos esses 3 casos, eu tenho 2 caras e uma coroa. Então, eu tenho que contar essas 3 possibilidades. 1/8 aqui, 1/8 aqui e 1/8 aqui. Resposta final dessa questão, 3/8. Eu somo as 3. Eu tenho que fazer desse jeito, tá? Bom, lembra, quando forem 2 dados, o espaço amostral é 36. 6 vezes 6. E se ele pedir soma 3, por exemplo, você tem que considerar 1 e o 2, mas também tem que considerar o 2 e o 1. Lembra? Então, tem que contar a ordem nesse caso, tá? Bom, para a última. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 10. Determine a probabilidade de que seja retirada da urna uma bola par ou menor que 6. Então vamos lá, apareceu quem? O nosso amiguinho ou. O que ele quer dizer pra gente na probabilidade? Quer dizer essa formulazinha linda aqui, ó. P de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B. Bom, eu quero a probabilidade de ser par ou menor que 6. As bolinhas pares são 2, 4, 6, 8 e 10. As bolinhas menores que 6, menor que 6 não entra o 6, tá? São 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a probabilidade dela ser par, que é essa primeira aqui, ó, vai ser 5 casos em 10. São 10 bolas, né? Então, 5 sobre 10. A probabilidade dela ser menor que 6 também vai ser 5 casos em 10. Agora, menos a intersecção com B, que é a probabilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo par e menor que 6. Quais são? A bolinha 2, ó, que está aqui e aqui, e a bolinha número 4. Então, são 2 casos que tem ao mesmo tempo nos 2 conjuntos. Eu tenho que diminuir isso aí então, né? 2 sobre 10. Então, 5 mais 5 menos 2 dá 8 sobre 10. Simplificando dá 4 sobre 5. Dividindo dá 0,8. Transformando em porcentagem dá 80%. Toda vez que aparecer o ou, tem que usar essa formulazinha aqui, na parte de probabilidade, tá? Atenção, 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 amiguinho! Cansou? Claro que não, né? Ó, só presta atenção agora quem vai passar no vestibular. Quem não vai passar no vestibular, não precisa prestar atenção. Ó, assunto importantíssimo. Polinômios, hein? Vamos lá, ó. Primeira questão. Determine o quociente e o resto da divisão de x ao cubo menos 6x quadrado mais 5x mais 2 pelo polinômio divisor dele, né? X quadrado menos 4x mais 1. Coloquei a divisão aqui pelo método da chave, que nem a gente viu na aulinha. Vamos lá? Essa eu vou dividir passo a passo, tá? Bom, a gente sempre tem que dividir o primeiro pelo primeiro. Pergunta, por quanto que eu multiplico x quadrado para dar x ao cubo? É claro que é por x.
Lembra? Aí o x multiplica todo mundo. X vezes 1 dá x. Vem aqui, menos x. Embaixo do x, é claro. X vezes menos 4x daria menos 4x², não daria? Coloca aqui mais 4x². E x vezes x² daria x ao cubo, coloca aqui menos x ao cubo. Aí você soma, né? Mais x ao cubo com menos x ao cubo cancela. Menos 6 mais 4 dá menos 2x², não é verdade? Ó, menos 2x², 5 menos 1 dá 4x. Baixa o 2, lembra? E agora? Agora você divide novamente o primeiro pelo primeiro. Pergunta, por quanto que eu multiplico o x² para dar menos 2x²? Claro que é por menos 2. Ah, e se eu botar mais 2, professor? Não vai cancelar o primeiro aqui, ó. Lembra? Então, é menos 2 o correto. Menos 2 vezes 1 daria menos 2. Você põe mais 2. Menos 2 vezes menos 4 daria mais 8x. Você põe menos 8x. E aqui, ó, menos 2x² vem mais 2x². Percebeu? Menos 2 com mais 2 cancela o primeiro. Isso quer dizer que eu fiz corretamente, era menos 2 mesmo. Agora, 4x menos 8x dá quanto? Dá menos 4x. Mais 2 com mais 2, 4. Ó, amiguinho, como é o nome desse cara aqui? Como é o nome desse cara aqui? Resto. Que é uma das coisas que estão sendo pedidas, né? Como é o nome desse cara aqui? Quociente. Ó, quociente também chamado de Q de x. Tranquilo? Então, resto e quociente da divisão, que é o que a questão pede. Agora a questãozinha 2. Em uma divisão polinomial, o dividendo P de x dividido por d de x igual a x² menos 3x, então esse é o divisor, gera um quociente x ao cubo mais 6x, tá aí o quociente, e o resto 5x menos 1. Encontre P de x. Ele quer o dividendo e ele deu o quociente, o divisor e o resto. Lembra, amiguinho? Formulazinha do Descartes. Nós aprendemos como na aula que o dividendo é o quociente vezes o divisor mais o resto. Aí é só substituir. Ó, o quociente que está ali na questão, x ao cubo mais 6x, vezes o divisor que está ali, x² menos 3x, mais o resto, 5x menos 1. Aí faz a distributiva. X ao cubo vezes x², x na quinta. X ao cubo vezes menos 3x, menos 3x na quarta. Aqui o expoente é 1, hein? Aí soma, ó, 1 mais 3, 4. 6x vezes x², 6x ao cubo. 6x vezes menos 3x, menos 18x², mais 5x menos 1. Pode eliminar esse parênteses aqui que não serve para nada. Então, já ficou bonitinho na ordem, tá vendo? Esse é o nosso querido P de x, o nosso querido dividendo, que é o que está sendo pedido. Perfeito? A parte mais importante que eu considero aqui, ó, a mais usada nos vestibulares, né? O teorema do resto. Olha só. Encontre o resto da divisão desse carinha aqui, ó, por esse carinha aqui, ó. Tá vendo que o divisor é de primeiro grau? Pois é. Como é que acha o resto da divisão? Você encontra a raiz do divisor igualando ele a zero. 5x menos 10 igual a 0, 5x é igual a 10 e o x é igual a 2. O que faz com esse 2? Coloca no polinômio, aqui, ó. Quando você fizer isso, você vai encontrar o quê? O resto da divisão. Então vai ficar 2 na quarta, menos 2 vezes 2 ao cubo, mais 5 vezes 2. Esse é o teorema do resto, né? 2 na quarta é 16, 2 ao cubo é 8. 16 menos 2 vezes 8, mais 10. Ó, 16 menos 16 se cancela, né? Quanto é que dá o resto da divisão? 10. Ó, pergunta, esse polinômio aqui, ó, é divisível por esse? Não. Quanto que um polinômio é divisível por outro? Ó a vozinha do além falando contigo. Divisível. O resto é 0, 0, 0. Lembra? Ó, apareceu a palavra divisível. A voz do além fala o quê? Amiguinho, lembra? O resto é 0, 0, 0. Não foi assim que eu ensinei? Então tá, vamos adiante. Agora vamos revisar o nosso querido triângulo retângulo. Tá aqui, amiguinho, ó, x mais 2, x mais 1 e 3. O que a gente usa aqui no primeiro triângulo para encontrar o valor de x? Que é o que pede na questão, né? Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? X mais 2. Então, x mais 2 ao quadrado, pit, né? Ó, x mais 2 ao quadrado é igual a x mais 1 ao quadrado mais o 3 ao quadrado, beleza? X mais 2 ao quadrado é x mais 2 vezes x mais 2.
x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 4. Tá aqui. E x mais 1 ao quadrado, x quadrado mais x mais 1. Certo? Posso cortar o x quadrado dos dois lados. Aí eu tenho 4x mais 4 igual a 2x mais 10. Traz o 2x para cá subtraindo. 4x menos 2x é igual a 10 menos 4. 2x é igual a 6. O 2 vai dividindo, x é igual a 3 centímetros. Então, ó, o valor de x é 3 centímetros. Aí o que acontece? X mais 1 vai ficar 4 centímetros. X mais 2 aqui nós vamos ter 5 centímetros. Beleza? Bom, segundo caso, tenho 60 graus. Como é que é o nome do x? Cateto oposto. Como é o nome do 6? Hipotenusa. Qual fórmula que eu uso? Só cá ou toa. Lembra do só cá toa? Seno é o oposto pela hipotenusa. Cosseno é adjacente pela hipotenusa. Tangente é o oposto pelo adjacente. Como eu quero o oposto e eu tenho a hipotenusa, a melhor fórmula é o só. Seno de 60 é o cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Aonde tem isso, professor? Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vai lá, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vai, amiguinho. Seno de 60, na tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado, 2x é igual a 6 raiz de 3. Passa o 2 dividindo, 6 raiz de 3 por 2, 3 raiz de 3 centímetros. Essa é a resposta do x no segundo triângulo. Agora a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos lá. Determine o valor de x nos triângulos abaixo. Então aqui eu tenho um lado e dois ângulos. O que eu uso? Lei dos senos. Lembra? Bom, 60 mais 75, quanto que falta para fechar 180? Obviamente 45, né? 45 com 75 dá 120, mais 60 dá 180. O que diz a lei dos senos, hein? O 12 raiz de 3 pelo seno de 60 é igual ao x pelo seno do 45. Não é assim que a gente aprendeu? Então, x pelo seno de 45, 12 raiz de 3 pelo seno de 60. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lá da tabelinha. Pode cortar o de baixo com o de baixo? Pode. Pode cortar esse com esse? Pode. O raiz de 2 vai para lá multiplicando. E nós temos o x como sendo 12 raiz de 2 unidades de comprimento. O C. Pois é, e no segundo triângulo, hein? Lei dos senos também? Não, amiguinho, lembra aí, hein? Dois lados e um ângulo. Lei dos cossenos. Foi assim que a gente viu na aula. Lembra? Então, x ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno do ângulo. Linda essa fórmula, né? Pois é. Ó, quem é o a e quem é o b? O a eu considerei como sendo 6 e o b o 4. Então, x ao quadrado é 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 4, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1/2, tá? Então, ficou 36 mais 16, menos 48, 2 vezes 6 é 12, vezes 4 é 48, vezes 1/2. Cuidado que aqui é multiplicação, tem que fazer primeiro. 48 vezes 1 dividido por 2 dá 24, concorda? Então, 36 mais 16 menos 24 é 28. Aí o x vai ser a raiz de 28, que dá para decompor em 4 vezes 7, né? Então, raiz de 4 vezes raiz de 7, raiz de 4 é 2. Então, 2 raiz de 7 unidades de comprimento. Essa é a lei dos cossenos. É para usar quando tem o quê? Dois lados e um ângulo. Lembra?